Salve amigos, neste vídeo estudaremos a raiz Sod Dal Kaf. Ela possui dois significados principais, que é fazer caridade e confirmar ou dizer a verdade. Vejamos alguns trechos do Alcorão que falam da caridade. Capítulo 2, versículo 264. Não derrogueis vossas esmolas ou caridades, como quem despende sua riqueza para ser visto pelos homens. Então a caridade não serve para você fazer marketing pessoal, ficar se aparecendo. 267. Despendei das coisas boas que haveis logrado, e do que nós vos fizemos sair da terra, e não recorram ao que é vil, para dele despenderdes, sendo que não o tomaríeis a não ser que a ele fechasseis os olhos. Assim sendo, nós devemos fazer a caridade com coisas boas e não com coisas velhas, estragadas, e nos colocarmos no lugar das outras pessoas, fazer um exercício de empatia. Por exemplo, você vai fazer caridade com uma comida, um alimento, e você fecharia o olho, teria que fechar o olho para comer aquilo. Então é algo que nós devemos fazer, nos colocarmos no lugar das outras pessoas. 271. Se mostrais as esmolas, quão excelente é, mas se as escondeis e as concedeis aos pobres, é-vos melhor. Então, novamente, a humildade, na hora de fazer a caridade. 280. E se um devedor estiver em dificuldade, concedei-lhe espera até que tenha facilidade. E fazer-lhes caridade vos é melhor. Então aqui nós vemos que a caridade ela pode ser feita de diversas formas, até no perdão de dívidas. O possível significado de dizer a verdade fica evidente a seguir. Aqui nós vemos uma ocorrência da raiz Sod Dal Kaf, com o significado de dizer a verdade ou confirmar. 29.3. Allah sabe dos que dizem a verdade e sabe dos mentirosos. O contraste evidencia que neste caso as raízes são antônimas, ou seja, aqui nós temos a raiz Sod Dal Kaf aqui, e aqui Ka, Dal e Ba são antônimas. Então, como esse versículo ele faz aí um contraste, isso significa que realmente a raiz aqui em questão ela tem esse significado oposto ao de mentira. Então é de dizer a verdade ou confirmar a verdade. Outra questão que surge é como não confundir os dois principais significados da raiz Sodaka. Vejamos 33 e 35 para uma questão de tradução. Por certo, aos verídicos e aos esmoleres. Aqui foram recortados os trechos para a gente se concentrar nesta questão. Nós vemos que verídicos e esmoleres possuem a mesma raiz. Aqui, se vocês quiserem trocar esmoleres por caridosos, também eu acho que seria até mais apropriado. É uma palavra em desuso. Apesar disso, serem diferentes, terem significados aparentemente muito diferentes, ambas as palavras possuem a mesma raiz. Aqui nós temos o Sod aqui e aqui, o Dal aqui e aqui, e o Kaf aqui e aqui. Verídicos, aqui o tradutor ele traduziu aqui esta palavra árabe aqui, que é as-sadiqina. Então, verídicos é as-sadiqina. E esmoleres, aqui, al-mutasadiqina.
tikina. Então, tem a mesma raiz, são um pouco diferentes, mas o que interessa para a gente são essas 3 letras. Aqui essas letras que aparecem antes e depois são apenas prefixos e sufixos que possuem funções aí, gramáticas, morfológicas na palavra. Pois bem, a segunda palavra, caridosos aqui, ou esmoleres, está na forma 5, forma verbal 5, particípio ativo. Ela surge com um tá prefixado à forma 2. Esta forma pode significar reflexividade ou posse. Por exemplo, alama significa ensinar, que está na forma verbal 2. Ta'allama significa ensinar a si mesmo, ou seja, aprender. Aqui já está na forma verbal 5, assim como a palavra caridosos aqui em cima. Sharafa significa honrar. Tasharafa significa honrar a si mesmo, ou ter honra. Desta forma, se nós imaginarmos aqui essa segunda palavra com o significado de confirmar, seria confirmadores, ou aqueles que confirmam. Seria um significado que, na minha opinião, não estaria tão distante aí do original, porque aqueles que fazem a caridade, eles confirmam os mandamentos de Deus, e eu acho que é uma forma de confirmação. Por isso que esses dois significados estão assim tão próximos e tão entrelaçados, porque a pessoa que se apega aos bens materiais excessivamente, de certa forma, ela não está confirmando uma crença na vida futura e na efemeridade desta vida mundana. Logo, o asterisco, ou seja, a segunda palavra, o asterisco está ali, pode ter um sentido reflexivo voltado à verdade, à confirmação da verdade. No versículo 4 do capítulo 4, vemos escrito: E concedei para as mulheres suas saducat, como dádiva. Aqui o original está só do kahirina. Ele aportuguesou ali. Como o contexto refere-se ao casamento, é comum que se traduza a palavra destacada como dote. Então, essa palavra destacada aqui, normalmente, ela é traduzida como dote. Então, aqui nós já vemos o que seria estranho traduzir como caridade. Como é que você vai fazer uma caridade num casamento? Então, creio eu que o significado veracidade ou confirmação, ele se faz cada vez mais forte. Seria uma confirmação das suas intenções, que nós podemos ver novamente a raiz aqui predominante. Sod, Dal, Kaf. Vamos finalizar. Para finalizar, gostaria de fazer algumas considerações. Os dois sentidos principais podem possuir uma relação, pois quem faz caridade confirma o mandamento de Deus. O versículo 141 do capítulo 6 fala do tempo da colheita, no qual parte deve ser destinada à doação. Ou seja, toda vez em que há ganho, algo deverá ser destinado para a caridade. A quantia destinada à caridade é descrita como o sobejo, em 2:219. Ou seja, a caridade ela tem que ser feita com aquilo que sobra, que não vai fazer falta nem para você nem para sua família. Porém, a raiz tem relação com perdão, aquilo que pode ser esquecido também. No caso aqui, essa consideração é referente à palavra sobejo, aquilo que pode ser esquecido ou perdoado. A passagem de capítulo 9, 58 a 60 reforça o fato
de que o aspecto da caridade é predominantemente material e também especifica para quem ela deve ser destinada. Então é isso, amigos. Até a próxima sala.